Bom, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aí, e esse primeiro vídeo é só para resolver o exemplo 6, tá? Que já está resolvido, mas eu vou fazer de uma forma, enfim, passo a passo aqui, tá? Então vamos lá. A questão 6 diz o seguinte: a força gravitacional Fg entre dois corpos de massa m1 e m2, distância por uma distância r1,2, é dada por essa fórmula aí, ó. Então a força é a intensidade que uma massa atrai a outra, tá? Aqui é a constante universal da gravitação, massa, e a distância ao quadrado, tá bom? Então, vamos resolver a letra A. O que aconteceria com a força gravitacional entre a Terra e o Sol se a distância Terra-Sol duplicasse? Então, vamos lá. Então, eu vou calcular aqui a força gravitacional, ou melhor, só colocar aqui, força Terra-Sol, vai ser G, mt, que é a massa da Terra, ms, que é a massa do Sol, sobre a distância Terra-Sol quadrática, tá? Isso aqui é a força que existe de fato. Aí eu vou colocar uma força nova, que seria o seguinte: FTS linha, que seria uma força nova, vai ser G, MT, MS, aqui não mudou. O que vai mudar é a gente supondo que a distância dobra. Então vai ficar RTS quadrática. Vai ficar aqui ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ser G, MT, MS sobre 4RTS quadrado. E aí você vê que esse termo aqui vai ser igual a esse termo aqui, tá? Ou seja, a força FTS' vai ser a força FTS dividido por 4, tá? E isso tudo se deve pelo efeito de... aqui você tem um termo quadrático, tá? No denominador. Então, à medida que você dobra um valor no denominador, você divide por 4 o resultado final, dado que está ao quadrado esse aqui, tá? Então, essa aqui é a resposta final. A distância, de fato, se isso acontecesse, cairia por um fator de 4 vezes, tá bom? E aí a letra B, a gente vai explorar um pouquinho a diferença das massas, tá? Então, olha só. Se a distância Terra-Júpiter for 5 vezes a distância Terra-Sol, pode-se afirmar que a força gravitacional Terra-Júpiter é 25 vezes maior do que a força gravitacional Terra-Júpiter? Não, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter que a força Júpiter Sol, vou chamar de FJS, vai ser igual a massa de Júpiter, ou melhor, G, né? Não podemos esquecer do G. Então seria G, massa Júpiter, massa Sol, sobre a distância, que eu vou chamar de R, Júpiter, Sol, quadrado. Tá? Isso aqui vai ser igual a G, M Júpiter, M Sol, sobre... É que eu vou falar que isso aqui é como se fosse 5 vezes a distância Terra-Sol, tá? Quadrado. Então isso aqui vai ser igual a G, M Júpiter, M Sol, sobre 25 vezes a distância RTS quadrado. Então, de fato, apareceu um fator aqui, tá? Só que aqui você tem a massa de Júpiter, então, e não a massa da Terra que está aqui. Então, a gente não pode comparar diretamente a força Sol-Terra com a força Sol-Júpiter, tá? Para a gente fazer isso, a gente tem que substituir também a massa de Júpiter. E aí, eu sei que a massa de Júpiter é mais ou menos 318 vezes a massa da Terra. Tá? Então, na hora que a gente substituir isso, você vai ter que a força Júpiter-Sol vai ser igual a G, M Júpiter, eu vou colocar por 318 M T, aí continua aqui com M Sol, sobre 25 vezes a distância RT, Sol quadrado. E aí agora sim, ó, esse G, faltou a massa do Sol. Não, tá aqui. Esse G, massa Terra, massa Sol, sobre a distância Terra-Sol ao quadrado, é justamente esse termo aqui, ó, tá? Que é a força Terra-Sol. Então, você pode falar que a força Júpiter-Sol vai ser 318 por 25 vezes a força Terra-Sol. Tá? Então, você tem esse fatorzinho aqui que relaciona essas duas forças Júpiter-Sol. E a letra C pergunta qual que vai ser a dimensão da força gravitacional. Tá? Então, você pode fazer isso aqui por dois jeitos. Tá? O primeiro jeito é o seguinte, isso eu estou dando letra C.
Então, o primeiro jeito é você partir da forma força gravitacional é G m1 m2 sobre distância quadrática. Tá? E aí você pode isolar o G. Então, G vai ser força gravitacional distância quadrada sobre m1, m2. Tá? E aqui a gente vai fazer uma análise por dimensão. E para fazer isso, a gente vai falar que a dimensão de G, simbolizada por esse colchete aqui, vai ser igual à dimensão da força, gravitacional, que multiplica a dimensão de D quadrado, tá? Que divide a dimensão de M1 por M2. Tá? Então, vou deixar desse jeito aqui. Tudo bem? E aí, quando a gente foca na dimensão, a gente não está tanto interessado nos valores, tá? Mas a gente está interessado no que cada grandeza significa. E aí você sabe que a dimensão de distância é L, né? A dimensão de distância quadrada vai ser L quadrado, portanto. A dimensão de força, você pode lembrar que força é massa vezes aceleração. E a aceleração é delta velocidade, né? Então, a variação de velocidade por variação de tempo. Tá? Então, aqui você já conclui que a dimensão de força vai ser igual à dimensão de massa vezes a dimensão de velocidade por tempo. E aí, o que é a dimensão de massa? É o mzão. A de velocidade é L, que é distância, dividido por T, que é tempo. E tudo isso dividido por tempo. Então, na hora que você simplifica isso aqui, a dimensão de F vai ser igual a M, L, T a menos 2. Tá? Então, na hora que a gente substitui tudo isso, nessa parte, nessa expressão, a gente vai ter que a dimensão de G, tá? Vai ser igual à dimensão de força, que é mLT a menos 2, vezes L quadrado, devido ao D quadrado, tudo dividido por massa e massa, porque tanto a dimensão de M1 quanto a dimensão de M2 é Mzinho, Mzão, que é massa. E aí o que acontece? Esse M corta com esse, você vai ter um M dividindo. Então, a dimensão de G vai ser igual a massa a menos 1, L ao cubo, T a menos 2. Tá? Então, é isso aqui que significa a dimensão de uma grandeza, de uma unidade. Tá? E você pode ver isso por aqui. Ó. Você vai ter metro cúbico, que é o segundo jeito, né? É você ver pela unidade. Você vai ter metro cúbico, que significa esse L cubo, dividido por quilograma, que é essa divisão, e segundo quadrado, que é tempo quadrado. Tá? Então é uma questão bem interessante aí de análise dimensional, mas é um exemplo, tá? Então eu sugiro que tenta refazer isso aqui, e uma vez você entendendo, você vai para os exercícios no final, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido e vejo vocês nas próximas questões aí. Até mais!